Malaquias, capítulo de número 1, já foi lido o texto pelo pastor evangelista Adilson, versículos de número 6 aos versículos de número 14. Na semana passada nós nos situamos historicamente. Na terça-feira passada, nós falamos em que momento da história Malaquias profetiza. O povo havia sido liberto do cativeiro babilônico, 100 anos já havia se passado. Esses irmãos que retornaram à cidade de Jerusalém, e você vai lembrar daquela história de Neemias, de Esdras, que receberam a incumbência de retornar à cidade, de reconstruir os muros da cidade, de reconstruir o templo que havia sido completamente destruído. O templo está reerguido. Obviamente que não se compara com o que nós tínhamos no primeiro templo, construído por Salomão. O templo está construído, o segundo templo nem se compara à glória que havia do primeiro templo, com toda aquela pompa de Salomão, com toda a riqueza que havia a Salomão sido ofertada pelos demais reis da terra. E o povo retorna à cidade, a expectativa era de que houvesse ali um retorno integral da atividade religiosa do povo, da adoração restabelecida ao Deus de Israel. Porém, com pouco tempo que se passou, as pessoas retornaram àquela atitude automática de se cultuar ao Senhor. O culto já não tinha mais a mesma alegria que nos primeiros anos desse retorno. E agora o povo está fazendo a obra de Deus de maneira relaxada, de uma maneira um pouco despreocupada. Não havia mais tanta energia, não havia mais tanta alegria. E Deus então levanta o profeta Malaquias, que é o profeta que fecha o Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento encerra-se com Malaquias. Depois de Malaquias, Deus silencia por 400 anos com o povo de Israel. Na semana passada, nós falamos sobre o peso que foi a profecia de Malaquias e de como Deus se revelou de maneira extraordinária, declarando o seu amor incondicional, dizendo: eu amei a Jacó e aborreci Esaú, ainda que Jacó, por merecimento, merecesse receber o mesmo que Esaú, que era o castigo e a ira divina. E então, nós chegamos no versículo de número 6, para a segunda parte desta profecia, ou para o segundo diálogo do profeta com o povo. Eu disse também na terça-feira que passou que o livro do profeta Malaquias ele é estabelecido como uma espécie de discussão, de debate entre Deus e o profeta. O profeta se levanta, fala em nome de Deus, o povo resmunga, o povo reclama, o povo discorda, Deus restabelece a verdade, o povo então vai ficando nesse debate, nesse embate com o Senhor de Israel. E chegamos no versículo de número 6. Abra a sua Bíblia, deixa ela aberta. Qual é a versão que está no telão? Qual é? É a corrigida? NAA, não é? NAA. Ara, tá bom. Então é a mesma versão. A leitura que eu fizer aqui, os irmãos vão acompanhar no telão. Então vamos para esse primeiro versículo que nós vamos meditar nesta noite. Versículo de número 6. Interessante, um ponto aqui, antes de adentrarmos, é que agora o profeta vai se dirigir não somente ao povo, mas agora ele se dirige aos sacerdotes que oficiavam o culto ao Senhor. E aqui nós já temos um comportamento não tão comum, porque era do sacerdote a tarefa de falar em nome de Deus ao povo. Aqui nós vemos alguém do povo falando em nome de Deus para os sacerdotes. Imagine o desafio para Malaquias, não é? O desafio de um verdadeiro profeta. Se dirigir àqueles que eram a boca de Deus para o povo. Era o sacerdote o responsável por dirigir a palavra de Deus ao povo naquela ocasião. Porém, aqui nós temos algo extraordinário. Agora, Deus levanta provavelmente um homem do povo, um leigo,
para falar aos sacerdotes. E essa segunda porção do texto que nós falaremos, ela tem endereço certo. Era todos aqueles que oficiavam o culto ao Senhor no segundo templo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Somente alguém com muita convicção da missão que lhe fora entregue teria a coragem, falando aqui na nossa linguagem, teria peito para dirigir-se àqueles que eram boca de Deus na terra, para fazer questionamentos tão duros como faz agora o profeta Malaquias. Porém, embora duro, Malaquias não fala de qualquer forma. Malaquias é estratégico no seu confronto. Então o que é que ele faz? Ele pega uma verdade que todos concordariam com ele. Ninguém discordaria para iniciar este segundo diálogo. Qual é? Ora, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Interessante. Malaquias, ele traz à luz uma verdade tão forte na cultura judaica, que era impossível que qualquer sacerdote discordasse dessa afirmação. Para você ter ideia, Malaquias está recordando o que fora estabelecido no quinto mandamento. Quem lembra do quinto mandamento? Quem é que lembra? Quem é que pode ler ele aí? Êxodo 22. Êxodo 22. Quem pode ler aí? O quinto mandamento. 22 não, 20. Pode ler alto. Verso 12. Pode ler em voz alta. Honra teu pai e a tua mãe, para que o Senhor prolongue os teus dias na terra que Ele há de vos dar. É aquele mandamento que nós conhecemos, o primeiro daqueles que possui promessa. Este mandamento foi desenvolvido na cultura judaica de maneira tão forte, que no capítulo 21 do livro de Deuteronômio, nós temos a abrangência desse mandamento. No capítulo de número 21 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo de número 18, observe como era a relação do povo hebreu com este mandamento. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castiguem, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à entrada do lugar aonde moram, e dirão a eles: este é o nosso filho, ele é teimoso, ele é rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Presta atenção. Quando nós falamos de mandamentos, principalmente do Pentateuco, nós temos que levar em consideração de que o Pentateuco, a lei, ela foi dada a Moisés para que Moisés desse ao povo depois de 430 anos de cativeiro egípcio. No coração daquele povo havia toda sorte de mau costume.
de cultura, de idolatria, de paganismo, de comportamento inadequado, de ética desvirtuada, de moral incorreta. Deus então arranca o seu povo do Antigo Egito e agora, através de Moisés e da lei, quer arrancar do coração daquele povo a prática da idolatria, do pecado e de tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Portanto, nós vamos ver, pelo menos ao nosso olhar ocidental, um certo radicalismo da parte de Deus em alguns mandamentos. Mas aqui há um objetivo muito claro: formatar um novo coração. O pessoal da área da tecnologia e da computação entende, não é? Formatar, refazer, reestabelecer a ordem das coisas no coração deste povo. E para que o povo entendesse a gravidade, o peso que tinha este mandamento, o Senhor diz: olhe, todo filho deve honrar o pai e a mãe, e se ele assim fizer, se prolongarão seus dias nessa terra de uma maneira extraordinária. Mas o não obedecer, o não atentar a esta questão, trará coisas terríveis. E Moisés deixa claro, uma delas é: você corre risco de morte. Um filho desobediente, um filho rebelde. Esse mandamento, ele era considerado um dos pilares da fidelidade a Deus e da ordem social. Quando Malaquias traz à luz o quinto mandamento, Malaquias não faz isso de maneira, eu pensei alguma coisa e falei. Malaquias tinha um propósito. No coração de um hebreu naquele período, este mandamento ele falava muito mais do que simplesmente o fato de se considerar ou de se ter respeito com o pai. Este mandamento era a expressão da submissão à ordem que Deus estabeleceu às coisas. Preste muita atenção nisso. O filho precisa honrar o pai, porque honrando o pai, ele está honrando ao Senhor. Na tradição judaica, honrar não obedecia só baixar a cabeça quando se falava. Honrar falava sobre obediência, falava inclusive sobre cuidado e sustento. Era dever dos filhos e honra, inclusive a tradução desta palavra tem também sentido. Honrar diz respeito a cuidar dos pais quando eles tiverem necessidade de serem cuidados. Olha como é diferente, né? Na nossa cultura, como é que se faz? Ficou velho, para onde é que se coloca? Se não tiver mais autonomia, asilo, não é? Abandono. Não é assim que acontece, na maioria das vezes? Se tiver uma herança para deixar, não vai faltar parente do lado. Não é assim? Mas se for alguém que passa por necessidade, fica até difícil o filho chegar perto, fica até difícil a nora chegar perto, os parentes geralmente se distanciam. Na cultura judaica, Deus projetou e desenhou socialmente esta tradição tão bem desenhada, que ele já previa a necessidade dos filhos sustentarem os seus pais na velhice. Cuidarem de seus pais na idade avançada. E jamais envergonhar o pai ou a mãe em público ou de maneira privada. Isso era inadmissível nesta cultura. Um filho não fazia vergonha a pai, não respondia a pai e mãe. Hoje em dia, isso tem se perdido, não é? O filho fala com o pai como se ele fosse qualquer pessoa. Filha fala com a mãe como se ela fosse qualquer pessoa. Porque nós temos perdido esse senso de que esta é a vontade de Deus para o seu povo. E se na nossa cultura isso ainda é percebido, quem aqui não já foi no supermercado, viu o menino esperneando no chão, não é? O pai e a mãe levanta, Juninho, né? E o menino fazendo aquele espetáculo. Aí a mãe diz assim: como é lindo ele fazendo birra. Irmão. Falta de uma havaiana, né, irmão? Daquela pesadinha, azul com branco, não é? No lombo do menino, para ele aprender a respeitar o pai e a mãe, não é? Para ele entender que se deve respeito, independente de qualquer circunstância, a pai e a mãe. Essa medida severa que Deuteronômio cita, de se um filho desrespeitar o seu pai, se ele desonrar o seu pai, ele era inclusive passível de morte. Isto refletia a rebeldia do povo para com o próprio Deus. A sociedade judaica entendia
que onde a autoridade dos pais era desprezada, a autoridade de Deus era esquecida também. Quando um filho desonra o pai, ele não respeita ao Senhor. Era assim que entendia um judeu. Quando o filho não honra o pai, é impossível que ele honre ao Senhor. Aí Malaquias, inteligente, diz assim, já sei onde é que eu entro na conversa. Eu vou trazer à luz uma verdade que no coração de todos que fazem parte do povo hebreu está explícito. Qual é? Um pai tem que ser honrado. E lembrem-se, Israel é filho primogênito do Senhor. Ele traz a memória, porque trazendo a memória, ele traz também a memória a aliança que Deus estabeleceu com Jacó. Quem lembra das promessas que Deus fez a Israel? Olhe, se vocês se atentarem às palavras dos mandamentos que eu vos dou, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Não é assim? As promessas giram em torno de falas como essa, mas se vocês forem rebeldes à minha palavra, vocês também sofrerão as consequências da rebeldia de vocês. Esta palavra, ou esta promessa, este mandamento, ele também tem anexado a ele uma promessa que é real. Em vista da bênção de Deus direta, de longevidade e de prosperidade. Eu nunca ouvi falar que filho que escuta conselho de pai e mãe se dá mal nessa vida, irmão. E parece conversa de velho, mas não é, pode acreditar. Eu nunca ouvi uma mãe ou um pai dar um conselho que, sendo seguido, não leve o filho a um lugar de bênção, de paz, de alegria e de gozo. Porque Deus não erra, não é? Deus é exato. Honrar pai e mãe era abrir portas de bênçãos, mas desprezá-los era abrir a porta da maldição. Era abrir a porta para o juízo de Deus. Tanto que os hebreus conheciam um provérbio de número 30, lá no verso de número 17, que diz: o olho que zomba do pai despreza a obediência da mãe, os corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhos da águia o comerão. Os jovens podem estar até pensando assim, é pesado esse negócio, né, pastor? É pesado. É pesado. E não era só para hebreu, não. Né? É para calcaense também, é para cearense também, é para brasileiro também. Rebeldia contra pai, contra mãe, desobediência é uma palavra de sabedoria no provérbio. Olha, cuidado, porque os corvos arrancarão inclusive os olhos. É Malaquias, sabe o que é? Diz, olha, o filho honra o pai. Provavelmente o sacerdote disseram, é verdade. Esse profeta fala a verdade. O filho precisa honrar o pai mesmo. Isso é fato. E nós estamos acostumados a associar a paternidade divina a ideias de amor. Não é assim? Sempre que a gente fala de Deus, nesta percepção paterna, nós também temos uma ideia romântica da paternidade de Deus. E eu não digo que nós temos a ideia romântica no sentido de negar que Deus nos ama, tá? Mas aqui em Malaquias, o sentido não é esse. O sentido é, o pai é aquele que tem autoridade sobre o filho, inclusive para exercer juízo e castigá-lo. Hoje em dia, nesse evangelho Nesquik que nós temos ouvido, não é? Nesse evangelho açaí de sorveteria, quem já comeu açaí original de sorveteria sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É como o evangelho puro e genuíno e o evangelho que nós ouvimos ser pregado às vezes. Enquanto um é bem docinho, né? Bem docinho, todo artificial e superficial, o outro se come com farinha, não é? Você bota a farinha branca, a farinha d'água e olha, passa para dentro, dá sustância, né? E alguém diz que tem gosto de terra, não é assim? O pastor está dizendo que tem. Eu concordo com o senhor, viu? Tem, lembra. Só que aqui
esta ideia de Malaquias, olha, o filho honra o pai, e Deus diz assim, mas eu sou o pai. Então Deus reafirma a paternidade sobre este povo. Só que você vai ficar um pouco chocado com o que você vai ler a partir de agora. Porque esse povo mostra-se um povo rebelde. Este povo mostra-se um povo teimoso, um povo que não atentava ao que Deus queria para ele. Mas ainda assim, Deus não nega a paternidade. Olha, é um povo teimoso, me dá trabalho, mas é meu filho. E eu estou para ouvir dizer, um pai que abandone o filho por mais trabalhoso que ele seja. Estou para ouvir dizer. Lavei as mãos com esse menino. Nunca ouvi falar esse tipo de coisa. Um pai e uma mãe vai lutar, vai cuidar até o último instante. E isso nós temos aqui em Malaquias. Muito comum na nossa cultura essa ideia de amor, só que aqui nós falamos de prioridade de dever. Quando Deus se apresenta a Israel como pai, é para acentuar, para restabelecer, para confirmar a autoridade e se aumentar a reverência. Nessa cultura, pai é respeitado. Nessa cultura, filho não grita com pai. Nessa cultura, pai tem a última palavra. E Deus está dizendo, eu sou o pai de Israel. Eu gerei vocês. Aleluia, aleluia. Mas por que vocês não me honram? Diz o Senhor a Jacó. Onde está a honra de vocês? Ainda diz, e se eu sou o Senhor, onde é que está o respeito para comigo? Ele traz à luz a figura do senhorio, uma figura que um judeu conhecia bem, porque quando alguém comprava escravo naquele período, o escravo era marcado e ele não fazia o que desejava fazer. O escravo submetia-se completa e inteiramente à vontade de seu senhor. O escravo não dava pitaco, como diz o Maduto. O escravo não dava opinião no que Deus quer fazer e nem no formato, na forma como o seu senhor quer fazer. O que é que ele fazia? Obedecia, se submetia à vontade de seu senhor. E o nome do pai e do senhor era glorificado na submissão do escravo ou do filho que reconhecia a superioridade, a autoridade do pai e do senhor sobre a sua vida. Mas Deus diz ao povo, onde é que está o respeito para comigo? E ele se dirige, então, identifica o público-alvo da profecia. Sacerdotes que desprezam o meu nome. E vocês ainda dizem, em que desprezamos o teu nome? Interessante essa segunda parte, porque o que nós vamos ver aqui, ler, a partir do versículo, a parte B do verso 6, até o versículo de número 8, é a descrição do culto no ritual hebreu. E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Pronto, aqui, depois da interrogação. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. Deus está afirmando, meu nome tem sido desprezado. E eles questionam, como? De que forma nós temos desprezado o teu nome? E então, nós temos esta segunda parte. Versículo de número 6, parte B, até o versículo de número 8. E o profeta então descreve, vocês têm desprezado o meu nome. Porque vocês oferecem no meu altar pão imundo. Preste atenção nessas figuras, tá, irmãos? Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e perguntam em que te havemos profanado. E ele responde, nisso que vocês pensam, a mesa do Senhor ela é desprezível. Porque quando vocês trazem animais cegos para sacrificarem, não é isso ruim? Não é isso mal? Quando trazem o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso ele terá agrado em ti e lhe será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. E uma pergunta que nós poderíamos fazer para introduzir esta segunda parte dessa porção que nós lemos.
O que nós realizamos no culto era a pergunta que os sacerdotes precisavam responder. E, por favor, responda também no seu coração. O que nós estamos fazendo, por exemplo, hoje, terça-feira, agora, reunidos aqui em nome de Cristo, é adoração ou é profanação? Nós estamos provocando no Senhor o reconhecimento da sua majestade ou estamos negando o seu senhorio sobre as nossas vidas? Ponto importante, irmão. Parece que com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo gosto pelas coisas. Você já prestou atenção nisso? Pense aí no alimento que você gosta muito. Pense aí comigo. Uma coisa que você gosta muito de comer. Só que você não come sempre. Você tem períodos, né? Intercalados aí para se alimentar. Pense aí. Alguém pode pensar numa pizza, né? Pizza é bom, né? Uma pizzazinha de frango, um baconzinho, uma mussarela e um recheiozinho na borda de chocolate, aí não tem mente. Mas se você come todo dia, no terceiro dia não desce mais. Você enjoa. Pode até, é porque tem, aí você até come, mas o prazer já não é mais o mesmo. Você comia 6 pedaços. No terceiro dia só aguenta comer 3. No quinto dia, o cheiro, não sei se você conhece esse termo, já ripuna. Você conhece esse termo? Ripuna. Causa assim não é? Conhece esse termo? Ripunar, né? O que o profeta descreve aqui é que o povo parece que estava ripunando a adoração ao Senhor. E as coisas começaram a ser feitas de maneira automática. O termo que ele usa aqui, e que traduz por desprezado, traz uma ideia de ser inútil, de ser escarnecido, traz uma ideia de desdenhar. O que Deus está dizendo ao povo é o seguinte: o que é que está acontecendo com vocês, ó sacerdotes? Por que vocês têm tratado a minha reunião solene, o meu culto de adoração, como se fosse algo que não tivesse o mais sublime valor para vocês? Por que vocês agora se reúnem de maneira tão automática que não refletem mais na presença de quem vocês estão reunidos quando entram no templo para adorar ao nome do Senhor? Por que sacerdotes que vocês estão desconsiderando, rejeitando, não estão dando valor, estão faltando com respeito, estão tratando como se a adoração ao Senhor fosse algo inútil? Por quê? E ele descreve como é que eu chego à conclusão disso, diria o profeta. Por que eu afirmo que vocês estão desprezando o culto ao Senhor? Aí nós podemos lembrar-se de Levítico, capítulo 22. A partir do versículo de número 18, quando Deus estabelece o formato da adoração hebreia. Quando Deus estabelece aos judeus como é que o culto tem que acontecer. Preste muita atenção nisso, irmão. Preste muita atenção nisso. Capítulo 22, versículo 18 até o 22 diz assim: fala a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas, ou estrangeiros em Israel, que apresentar a sua oferta, seja dos seus votos, seja das ofertas voluntárias, que oferecer ao Senhor em holocausto, oferecerá um macho sem defeito. Repita, defeito. Sem defeito. Sem defeito. Um novilho, um cordeiro ou um bode. Para quê? Para que ele seja aceito. Como é que está nessa versão aí? Para que seja aceitável. Mas não ofereçais nada que tenha defeito. Preste atenção. Deus estabelece o culto, certo? Para o povo que saiu do Egito e diz assim: olha, a partir de agora, eu sei que vocês assistiam os cultos lá, os deuses pagãos. Mas para mim, o Senhor,
existe um modelo a se seguir. Eu quero o culto dessa forma. De que forma? Um cordeiro, um novilho, um bode, sem defeito, para que seja aceito. E vocês não podem oferecer nada que tenha defeito, porque senão não será aceito em vosso favor. E quando alguém apresentar uma oferta pacífica ao Senhor, para cumprir o voto, ou uma oferta voluntária, seja de rebanho de bovino, seja de rebanho de ovino ou de caprino, o animal não pode ter defeito nenhum. Presta atenção, irmão. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, mutilado, aleijado, que tenha ferida, sarna ou ferida purulenta, nem ponham sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. Presta atenção. O Deus dos Hebreus, que é o nosso Deus, ele é um Deus que está preocupado com os detalhes da celebração ao seu nome, certo? Detalhes. O animal não pode ter defeito, o animal não pode ser doente, o animal não pode ser aleijado, o animal não pode ser mutilado, o animal não pode ter sarna, nem ferida inflamada. Diante do altar do Senhor, o Senhor exigiu um padrão. Qual é o padrão? Um animal sem defeito. E de quem era a responsabilidade de verificar se o animal estava saudável ou com defeito? Sacerdote, que recebia da mão do ofertante o animal para sacrificar. Se um crente chegava no culto com o animal com defeito, qual era a função do sacerdote? Epa. Aqui não. O Deus desta casa exige que o animal seja sem mácula. O Deus desta casa exige que o animal seja puro, seja imaculado, para que só então, depois de confirmado a qualidade, ele seja oferecido no altar. Só que os sacerdotes estavam negligenciando o culto ao Senhor. Como é que eles estavam fazendo culto ao Senhor? De qualquer jeito. Do jeito que dá. Na hora que dava. Como desse para se realizar culto ao Senhor, eles estavam fazendo. Mas Deus disse que não é assim que se realiza culto a Ele. Não é dessa forma que se adora ao Deus de Israel. O Deus de Israel requer um culto santo. O Deus de Israel requer um culto perfeito. E agora Malaquias faz alusão e diz, olha, observem os líderes desse mundo, os políticos, os governadores. A maioria deles são corruptos, a maioria deles negligenciam o que é moral. Mas se você for dar um presente a qualquer um deles, e isso naquela época era muito comum, não é? As outras nações presenteavam outras nações com animais. Eu até assisti uma pequena reportagem no domingo quando cheguei em casa para descansar. O governo chinês, ele presenteia outras nações com ursos panda. E se as nações que recebem esse presente do governo chinês quebrar qualquer acordo, eles tomam de volta o presente. E os pandas são tão bem aceitos pelas nações que a recebem que eles viram ponto turístico. Onde tem um panda, brincalhão, um animal grande, uma espécie de ursinho, né? Você já remete à infância, a carinho, a afeto. Até hoje essa prática de presenciar-se com animais é comum. Só que imagine o governo chinês enviar um avião lá para os Estados Unidos, para a autoridade máxima daquele país, com o urso panda faltando um olho, com o urso panda faltando uma perna. Você acha que o governador daquele país vai receber essa oferta? Ele não vai receber. Assim como os governadores da época do profeta não recebiam. Inclusive, oferecer um animal com defeito podia ser entendido como uma declaração de guerra. Se alguém pegasse um animal para oferecer como presente a outro governador, isso poderia ser considerado um ato de guerra, de respeito máximo. Aí o profeta diz assim, experimentem oferecer aos governadores os que vocês têm oferecido ao Deus de Israel. Meus irmãos,
o culto estava acontecendo. Você consegue perceber isso? A igreja estava aberta. As pessoas estavam vindo ao templo. O animal estava no braço. O sacrifício era trazido ao culto. E o que Deus está questionando não é se o culto era realizado ou não. Era a disposição do coração na realização do culto. O que Deus está questionando aos hebreus não era se o templo estava aberto na hora certa, que tinha que abrir lá no dia marcado. Não era essa a questão, porque essa questão estava rigorosamente sendo obedecida. O culto, o ritual, o horário. A pergunta é, tem adoração? Está havendo adoração no culto? O que nós vamos ver aqui é que vida e culto estão diretamente ligados a ponto de ser impossível oferecer um culto sem ter uma vida. E é impossível que o culto chegue a Deus por uma vida que não esteja diante dos pés de Deus. Só você lembrar do que o autor sagrado diz, que havia um abismo entre o homem e Deus, provocado pelo pecado. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, mas Cristo, na cruz do Calvário, trouxe-nos paz com Deus. E por Cristo, o culto agora pode ser oferecido ao Senhor. Não se separa a vida de culto, nem culto de vida. Deus só recebe culto de quem a Ele entrega a vida. E Deus rejeita o culto de quem rejeita entregar a vida ao Senhor. Porque senão alguém vai achar que pode se cultuar Deus de toda forma, vivendo uma vida mais promíscua que você possa imaginar. Não, mas hoje é domingo, domingo eu vou para a igreja. Nem que ontem eu tenha dançado no show da Simone e Simaria e tomado um uísque até de manhã. Mas hoje é domingo e Deus vai receber minha adoração. Não, não vai. Se não houver arrependimento sincero e abandono do pecado, não vai. É o que Malaquias está dizendo ao povo. É preciso haver arrependimento, porque com Deus só se recebe adoração se a vida estiver diante dele. Versículo de número 9. Agora, pois, supliquem o favor de Deus que Ele nos conceda da sua graça. Mas a pergunta é, com esse tipo de oferta, Ele aceitaria a vida da pessoa? Observe mais uma vez a reafirmação de que vida e culto está diretamente ligada. Deus só recebe oferta de quem a Ele entregou a vida. A vida. Para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum alguém que não entregou a vida ao Senhor querer ofertar ao Senhor. Não faz sentido. Porque ele pode fazer isso para agradar o amigo. Ah, vai ter um evento na igreja, estamos fazendo, eu vou lhe ajudar no evento. Você está agradando o amigo. Mas para agradar a Deus, a vida tem que estar diante de Deus. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de Malaquias estar sendo um pouco sarcástico nesse posicionamento. E dizem que Malaquias traz à luz agora o que o profeta Zacarias, no capítulo de número 7, ele descreve. Então, quando Malaquias diz, por acaso Deus receberia essa oferta, é como se ele estivesse fazendo a leitura do capítulo 7 de Zacarias, que a partir do verso 3, verso 2, quando de Betel foram enviados para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa dos seus exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por anos? Então a palavra do Senhor veio e disse, fala ao povo desta terra, e aos sacerdotes, quando jejuarem e plantearem no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que vocês jejuaram? Com efeito, foi para mim que vocês comeram e beberam? Preste atenção, o trabalho estava acontecendo. Tinha crente jejuando. Só que o profeta Zacarias pergunta,
Mas esse jejum é para quem mesmo? Essa atitude é para quem que ela está sendo servida? Quem está tendo vantagem com o que está sendo oferecido? Então nós temos a consequência desse tipo de atitude diante de Deus. O versículo de número 10. Tomara houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Deus está dizendo aos hebreus que era melhor que não tivesse culto do que o culto sendo feito com o coração distante de Deus. Do que um culto sendo realizado de maneira automática ou com os objetivos errados no nosso coração. Imagine que você está cansado. Passou o dia trabalhando. Você está agora diante de um texto, e de fato é um peso. É o peso da palavra do Senhor. Não é? E se você não tiver com o coração completamente diante do Senhor, não é diante do pastor, não é diante da regente, não é diante do Senhor, seria melhor que as portas estivessem fechadas do templo e que o culto não fosse sequer realizado. Certamente as portas a que se refere Malaquias eram as portas do pórtico, onde havia 2 mesas de cada lado, onde se amolava o holocausto na oferta pelo pecado e na oferta pela culpa, conforme descreve o profeta Ezequiel no capítulo de número 40, versículo de número 39. E talvez Deus esteja dizendo a Israel: vocês estão trazendo animais para que o pecado de vocês sejam perdoados pela oferta pelo pecado, ou pela oferta pacífica ou de adoração, mas vocês não estão se atentando de que mais importante do que estar simplesmente é estar de coração totalmente. Marcar ponto na igreja não nos faz aceitáveis ao Senhor. Bater ponto semanalmente para que o irmão me veja, para que a irmã me veja, não me faz aceitável diante de Deus. Não é suficiente para o Senhor. E alguém talvez pense assim: irmão, mas então é muito difícil. Não, é porque você não percebeu a obra maravilhosa que ele fez e realizou por você. É só lembrar que você é irmão de Esaú. É só lembrar onde você estava. É só lembrar o estado que você se encontrava. Oh, quando o Filho de Deus, quando o Cristo, Santo Senhor das nossas vidas, o Cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo, foi levado à cruz do Calvário. É com esta percepção do que você recebeu que você deve se aproximar do culto ao Senhor. O local em que se oferecia um sacrifício pelo pecado era o local em que mais se cometia pecado. Pense nisso. O local onde nós deveríamos nos reunir para nos abraçar, para nos congratular com o Senhor pelas suas obras, para usar de misericórdia com quem precisa de misericórdia, com graça com quem precisa de graça, com perdão para quem precisa de perdão. É o lugar que nós brigamos. É o lugar que nós nos intrigamos. Eu não estou falando com a irmã Joaninha, não. Por quê? Porque ela disse que eu era feia. No local em que você deveria adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, amar os diferentes, nós estamos nos intrigando uns dos outros. Com o Joãozinho eu falo, mas com o Francisquinho eu não falo tanto, porque eu não vou com a cara dele. Cuidado. Cuidado com esse negócio de não ir com a cara do irmão, porque uma hora dessa Jesus não vai com a sua. E aqui Deus está rejeitando um culto que era feito dessa forma. O ponto está batido. Mas Deus não está recebendo a adoração deste povo aqui. Versículo de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E todo lugar é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Um sacerdote judeu, ele tinha a ideia de que ele era um povo exclusivo. Ele tinha a ideia de que havia superioridade no relacionamento com Deus. Aí o profeta dá uma quebrada
no que está sendo debatido, diz assim: o Deus de Israel não é Deus somente em Israel. O Deus dos hebreus não é Deus somente dos hebreus, mas desde o nascente até o doente. O que o profeta Malaquias está dizendo é o seguinte: por onde é que você tem andado? Era no escuro? Era claro lá o lugar que você estava andando? Era claro? Era de dia ou era de noite? A rua era asfaltada ou era de pissarra ainda? Tinha árvores, mato seco ou era uma floresta muito linda? Era na beira da praia ou era no sertão? Saiba que em qualquer um desses lugares, o Senhor é rei soberanamente sobre todas as coisas. Não é exclusivo do hebreu, não é exclusivo do sacerdote, ele é Senhor de norte a sul, de leste a oeste, do nascente ao poente. E o nome do Senhor, o nome, ele faz questão de dizer, o nome do Senhor é grande entre as nações. Por quê? O salmista registra muito bem, no Salmo 9, verso 10, que aqueles que conhecem o teu nome, em ti confiarão. Por quê? Porque o Senhor nunca desampara os que o buscam. E o profeta está dizendo, aqueles que conhecem o nome do Senhor, desses ele é Deus. Para nós nos encerrarmos, do verso 12 ao verso 14. Uma coisa que fica estabelecida é que um culto sem valor nem edifica a sua vida, nem glorifica a Deus. Não, como é que um culto ele tem valor? É quando o que Deus requer está sendo entregue a ele. Lembre-se, a porta do templo abria na hora certa. O sacerdote estava vestido com a indumentária certa. A liturgia acontecia na sequência certa. Mas no coração não havia intenção de adorar ao Senhor. Não havia entrega verdadeira. O que era deixado para Deus ficava em segundo plano. Às vezes a igreja faz bazar, né, irmão? Bazar, é normal, né? Fazer na igreja bazar. Aí tem irmão que quer doar para o bazar da igreja uma roupa que deveria estar no lixo. Se não serve para você, por que você acha que vai servir para outro? Irmão, ela é nova, é só porque eu engordei ou emagreci. Aí você traz. Mas se está furada, rasgada, se está manchada, você não serve para você vai servir para outro. Eu faço essa analogia porque com culto a gente faz a mesma coisa. Eu vou dar o que restou eu dou para Deus. Toda energia é gasta em outra coisa. E o pouquinho que restou, sobrou aqui 10, eu vou dar para Deus. Eu não falo de dinheiro. Sobrou aqui um pouquinho do meu tempo, um pouquinho da minha energia. É porque hoje o senhor sabe, né, pastor? Domingo, fomos à praia, muito sol, e sol deixa a gente um pouco mole. Pois se tem culto à noite, não vá para a praia no domingo, deixa para ir no outro dia, vá no sábado, vá no feriado. Para que o seu culto seja totalmente entregue ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Vida totalmente diante dele. Interessante porque o profeta disse que o povo estava entregando dilacerado. O animal dilacerado. Qual era a ideia aqui, irmão? Era um animal que sofreu um rompimento de algum membro do corpo. Atropelado. Um bicho comeu um pedaço. Né? Como diz o Matuto, a tripa está para fora, né? Cego. Dilacerado. É carniça, irmão. Está na estrada abandonado. O povo de Deus estava oferecendo ao Senhor carniça para ser sacrificada no altar do holocausto. E você pode estar dizendo assim no seu coração, isso é um absurdo, pastor. Isso é um absurdo. Mas pense comigo, quantas vezes você já ofereceu ao Senhor o resto? Quantas vezes você não ofertou ao Senhor o resto? De novo, não falo de dinheiro, estou falando de vida. Quantas vezes o participar da reunião de adoração ficou em terceiro e quarto plano? Você só veio porque o pneu do carro furou
e o céu abaixo. E não deu para ir para aquele evento que você ia. E aí só sobrou ir pro outro. E obviamente que falo isso como analogia. Estavam entregando o defeituoso, o que era corrompido, o que era estragado, o que estava deteriorado, o que não tinha valor nenhum, o que de alguma forma ele já seria descartado. Sabe o que é isso aqui? É quando você diz assim, ó, não tem nenhum lugar para ir hoje, eu acho que eu vou para a igreja. Não tem o que fazer? Se eu não tenho o que fazer, eu vou para onde? Vou para o culto. Talvez isso seja o dilacerado que você está entregando ao Senhor. É o irmão que tem serviço na igreja, recebeu de Deus a sublime responsabilidade de participar da liturgia, só que ele não se preocupa com a liturgia que ele vai liderar a semana toda. Ele deixa para pensar na última hora. Ele recebeu a oportunidade para pregar daqui a 38 dias. Mas sabe quando é que ele vai abrir a Bíblia para ler? No 38º dia, às 4h20 da tarde. Ainda diz assim, revela a tua vontade, Senhor. A vontade do Senhor é que haja arrependimento no meu e no seu coração nessa noite. Meus irmãos, me permitam fazer algumas aplicações dessa descrição um pouco pesada. Primeiro, Deus exige honra verdadeira. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aparência com o Senhor não cola, tá? Aparentar algo para Deus não vinga. Eu posso até transmitir para você uma imagem de um santo homem de Deus. Mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo que conhecem as coisas ocultas que estão na nossa alma e no nosso coração. E isso se dá quando a vida está em coerência com a fé que nós professamos. Eu sou crente no Senhor Jesus, mas vivo na prática da mentira, cuidado. Você pode estar entregando dilacerado. Eu sou crente em Jesus, mas sou aquele que provoca a fofoca no meio do povo de Deus. Cuidado. Você pode estar oferecendo um sacrifício que Deus não aceita no culto ao Senhor. A vida tem que estar de acordo com a fé que você professa. 2. O que você oferece ao Senhor revela o valor que você dá a Deus. Se você dá o resto, Deus não passa disso para você. Se eu entrego a sobra, Deus nada mais é do que alguém que eu preciso dar o mínimo de satisfação possível para que a minha vida seja abençoada por Ele. O Senhor é digno do que é excelente. A sobra você bota na lata do lixo. Não é assim que acontece? Por que eu quero dar a Deus o que me sobra? O resto do meu tempo, o resto da minha atenção, o resto da minha energia, o resto da minha força. Não. Com o Senhor tem que entregar o que é excelente. Terceiro, Deus rejeita um culto vazio. É melhor parar e se arrepender do que continuar entregando ao Senhor um culto sem valor nenhum. Quando o profeta diz, era melhor que as portas do templo se fechassem, ele está dizendo, se arrependa. Entregue um culto que tem algum valor para o seu coração. Em quarto, a glória de Deus não depende da sua e nem da minha fidelidade. Enquanto os sacerdotes se corrompem, o profeta diz, desde o nascente ao poente será exaltado o Deus de Israel. Mesmo que o meu povo se corrompa, o meu nome será professado em o nome de Jesus. Quem não honra ao Senhor sofrerá o dano. E saiba, Ele sempre levantará adoradores verdadeiros para o adorar. Quinto, adoração cansada revela um coração afastado, um coração distante. Quando servir a Deus se torna cansativo demais, o problema não está no altar, o problema está no coração. Servir a Deus, irmão, é uma coisa extraordinária.
Quanto mais você entrega ao Senhor, mais cansado fica, mas mais a alma se alegra. Mais o espírito se fortalece. O corpo fica até precisando de uma rede, mas a alma fica sedenta de mais adoração e de mais louvor ao Senhor. E por fim, Deus não está atrás de quantos, de quantidade. Deus não está atrás de novidade e Deus não está atrás de criatividade. Deus está em busca de verdade. Ah, você pode fazer muito, você pode até inovar e você pode ser criativo. Mas eu quero que você saiba que para Deus nada disso tem valor. Para Deus o que Ele quer é verdade no que você faz. E se tem verdade, tem qualidade. E se tem verdade, tem entrega total. Oh, irmãos, que o Senhor nos faça servi-lo verdadeiramente. Que o Senhor nos faça compreender que cultuá-lo não é reunir-se num templo como esse de 7h40 às 9h02. Aleluia, adorar a Deus vai muito além disso. É uma vida fora dessas portas. É vivê-lo além dessas paredes. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Meu Senhor, esse era o estado do teu povo. E pode ser que de alguma maneira os nossos corações estejam se comportando exatamente da mesma forma dos hebreus. Mas o teu sangue, o sangue do teu Filho nos purifica de todo pecado. E o teu Espírito Santo nos ajuda a orar a Ti. Meu Deus, não nos deixe fazer deste momento tão sublime algo rotineiro, sem valor, mas que em nossos corações seja encontrada verdade, intencionalidade, qualidade diante do Teu altar e na nossa adoração. Que para Ti nós não, ó Pai, tragamos apenas o que nos sobra, mas o que há de mais valioso seja posto diante do Teu altar para adorarmos ao Teu santo nome. Agora nos despede em paz, leva-nos para as nossas casas e que em nossos corações o Teu Espírito martele esta palavra para que a disposição da minha alma seja, ao me reunir com o Teu povo para Te adorar, seja encontrado em minha alma verdadeira disposição, ó Pai, de atitude diante de Ti. É a oração que nós fazemos nesta noite, em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos, pelo amor de Deus, o nosso Pai. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E quem crê diz, amém.